Fala, nação, boa tarde a todos aí que estão ansiosos para daqui a pouco para o nosso jogo, né? Contra o Vasco. Mas antes de falar com vocês aqui no nosso canal, venho pedir a vocês que dêem um like, que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo principalmente para que mais pessoas vejam, né? E que a gente possa estar levando para vocês uma coisa que foge do lugar comum, né? Todo mundo fala que hoje o jogo é clássico, que nessa hora as camisas pesam, besteira, besteira. Se o Flamengo jogar o que sabe, acaba a decisão hoje nesse primeiro jogo, garante a vaga hoje no primeiro jogo, né? Então, a única dúvida que eu tenho, o único problema que eu tenho, né, e que vocês também, alguns de vocês devem ter, é sobre a questão do time. Se nós formos analisar hoje, ele deve entrar com o Hugo Neneca, o Fabrício Bruno pela direita, Davi Luiz centralizado e possivelmente o Léo Pereira. Então, eu não sei se ele está suspenso, acho que ele está suspenso. É o Felipe Luiz, como zagueiro. Aí deve colocar o meio de campo com o João Gomes e o Thiago Maia, né? Com o Mateuzinho e possivelmente ele vai retornar com o Everton Ribeiro para a ala esquerda. E na frente ele vai colocar o Gabigol junto com a Arrascaeta e o Bruno Henrique. Possivelmente. Né? Se nós formos olhar esse time do Flamengo, se eu fosse treinador do Vasco hoje, eu marcaria o Flamengo por pressão. Por quê? Porque ele vai ter, tudo bem que o Davi Luiz é um excelente zagueiro, mas o Davi Luiz ainda não está física e tecnicamente bem. Não sei o que está acontecendo lá no Flamengo, mas o Davi Luiz não está bem. E se você for olhar, o Fabrício Bruno não é nenhum primor de técnica, e o Felipe Luiz também já é um jogador veterano. Então, se você for olhar, a zaga do Flamengo é envelhecida. E os construtores, como ele gosta de dizer, os alas, Everton Ribeiro, que não se adaptou pela esquerda, e na direita o Mateuzinho. E no meio o Thiago Maia e o João Gomes. Se você for olhar a grosso modo, nenhum desses aí tem uma visão de jogo ampla para alimentar os três que vão estar na frente. O Arrascaeta, o Gabigol e possivelmente o Bruno Henrique. Então, se você marcar essa linha alta, você dificulta a saída de bola, essa bola vai ficar difícil de chegar no ataque do Flamengo. É aí onde reside o erro do Paulo Souza, que eu sempre falo. Ele tem um time, ele tem um elenco nas mãos, vou falar de novo, se ele tivesse um time como esse, Diego Alves, para mim é mais goleiro que o Hugo Neneca. E o Diego Alves é um cara injustiçado no futebol, injustiçado. Ele é o melhor goleiro do mundo? Não. Mas ele também não é esse pereba que estão falando que ele é. Então botaria o Diego Alves, o Mateuzinho de lateral direito, a zaga com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, por enquanto, Felipe Luiz de lateral esquerdo. O meio de campo seria Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Tá? Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. O time não fica melhorzinho assim? Não fica mais fácil de entender? Por que o Flamengo tem que se adaptar ao estilo de jogo do Paulo Souza e o Paulo Souza não pode se adaptar ao elenco que tem? Aí ele fica comprando essa historinha que inventaram lá, que o time do Flamengo está sem fome. Então quer dizer que os jogadores do Atlético Mineiro, sem ganhar um título de expressão há quase 50 anos, ganharam a Libertadores em 2012, mas de 1971, quando eles ganharam o Brasileiro, até 2012, quando eles ganharam a primeira Libertadores, todos os jogadores do Atlético Mineiro não tinham fome de títulos, e o Atlético Mineiro já montou bons times nesse período. Então quer dizer que aquela geração do Flamengo de 81, que em 82 ganhou o Brasileiro, e depois de 83, 84, 85 não ganhou mais nada, eles também não tiveram mais fome. É porque acontece o seguinte, futebol você não joga sozinho. O Flamengo nadou de braçada porque o único adversário que ele tinha era infinitamente inferior a ele, que era o Palmeiras na época, em 2019. Aí veio aí os poderosos aí, Menin, né, os empresários aí que alimentaram o Atlético Mineiro, a Leila Pereira deu mais um reforço de caixa no Palmeiras e eles melhoraram os times dele. Qual foi a tendência? A tendência foi o time melhorar. Então, gente, o que acaba acontecendo?
se a gente for olhar, grosso modo, o Flamengo não tinha adversários em 2019. E por isso atropelou todo mundo. Agora os times se reforçaram. O Atlético trouxe o Hulk, trouxe o Keno, o Zaratio, jogadores de seleção. Então, se você for olhar, são times que estão melhores, que se reforçaram. Então, a gente não pode ficar nessa situação de achar que o Flamengo vai ganhar tudo todo ano. Por isso que eu volto no assunto Paulo Souza, quando ele comprou essa ideia da imprensa dizendo que os jogadores do Flamengo estão sem fome de título. Pô, peraí, cara. Os caras disseram publicamente que o que estava faltando a eles era treinador que cobrassem eles. Eles elogiam o trabalho do Paulo Souza, só que o treinamento dele é bom, mas o esquema tático dele é ruim. É o que está acontecendo, é ruim, é danoso para o Flamengo. Porque ele já fica com 3 jogadores que não têm criatividade, são os 3 zagueiros. Ele já vem com 2 volantes que também não têm criatividade. E os 2 alas, um não tem criatividade, ele é muita força, o Mateuzinho, e o outro é muito criativo, mas não tem a força que a posição exige, que é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro nunca foi um jogador de força, gente. Olha ele no Cruzeiro, olha ele nos outros times, olha ele no Flamengo 2019, ele sempre foi jogador de futebol de salão, do drible curto, da tabela curta. O Everton Ribeiro, ele funciona assim. Não adianta você querer que o Everton Ribeiro, aos 32 ou 33 anos, se transforme num atleta. É aí onde reside o erro do Paulo Souza. É onde ele está pecando, está acabando com o time do Flamengo. Vou falar mais. Não se iludam ou com um placar de 6-0 diante do Bangu, ou se hoje atropelar o Vasco. O Flamengo está chutando cachorro morto. Porque quando pegar times melhores mais na frente, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na fase mais decisiva da Copa do Brasil, não vai ter essa moleza que está pegando agora. E mesmo assim a gente está vendo que o time não está bem. Aí a torcida fala, cai nessa mazela, nessa asneira que eles estão criando, de que o time, os jogadores estão velhos, que o time está sem fome, que os jogadores estão, como é que eu vou dizer, acomodados com os títulos que ganharam. Poxa, gente, nós vimos durante 2020, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, também a temporada de 2021, jogadores reclamando que eles queriam treinar da forma que eles eram treinados quando eles ganharam tudo. Por que a gente não... Porque aí as pessoas falam, né? Viúva de Jorge Jesus. Gente, vou falar de novo, falei no outro vídeo. Como é que eu posso não sentir falta de um time que ganhou no mesmo ano um brasileiro e uma Libertadores? E vou mais além. Não ganhou a Copa do Brasil porque a partida decisiva do Jorge Jesus, ele estreou no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense fora. Ele não conhecia nada do time. E se nós formos olhar a grosso modo, se nós olharmos os dois jogos, o Flamengo não merecia nem ser eliminado. Se nós formos olhar bem os 2 jogos. O Atlético Paranaense jogou o tempo todo, tanto lá quanto aqui no Maracanã, no segundo jogo, no contra-ataque da velocidade do Rony, que hoje está no Palmeiras. E foi assim que saiu o gol de empate deles aqui, que o Flamengo estava ganhando o jogo por 1-0. Então as pessoas, às vezes, ficam criando situações sem buscar no passado situações que vão justificar o futuro e até mesmo o presente. Então eu digo para vocês hoje, sem medo de errar, se o Paulo Souza não mudar o esquema tático dele, a metodologia, eu acho que é até interessante. Ele quer um time que ocupe os espaços, ele quer um time fisicamente ativo, um time inteligente, que rode a bola, mas com esse esquema tático ele não vai conseguir, porque para isso precisa de jogadores de criatividade. Poxa, olha, eu vou falar só dos reservas do Flamengo, Pedro, Marinho, Vitinho, que as pessoas, Vitinho, gente, o Vitinho seria ídolo e titular, talvez não no Palmeiras ou no Atlético Mineiro, nos demais ele seria ídolo e titular. Para a gente ver o nível que o Vitinho tem. Eu não concordo que o Vitinho é soninho, que o Vitinho às vezes acende e apaga, mas o Alex Cabeção era assim e é ídolo do Palmeiras, foi ídolo do Cruzeiro. Entendeu? Muitos jogadores eram assim. O Thiago Neves também é assim. Então a gente não pode fritar um jogador. Mas nessa era do Flamengo ganhando tudo, o Vitinho estava no elenco. E se nós formos buscar 2019, olha lá quantos jogos o Vitinho jogou com o Jorge Jesus.
quando a Arrascaeta era convocado, quando estava suspenso. Olha lá quantos jogos ele jogou. Quem não lembra daquela partida memorável contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que ele fez fila, fez o segundo gol, tirou a gente de um sufoco danado, fez a jogada do terceiro gol do Renier, fora outros jogos que ele jogou bem. Não é um jogador para ser ídolo e titular do Flamengo, porque tem gente acima dele. Comparar Vitinho e Arrascaeta é até covardia. Mas é um jogador útil, gente. Vamos dar força pro que a gente tem, pô. Nós temos jogadores maravilhosos e os caras estão com a boca aberta esperando a gente entrar em crise para desmanchar esse time. Que se esse time se encaixar como se encaixou em 2019, vou falar mais uma vez, tem que mudar o esquema para isso. Enquanto ele insistir nessa baboseira de querer colocar ala, que não sei o quê, esquece isso, tá? Esquece isso. Se ele, eu estou falando para vocês hoje, me cobrem depois. Se ele mudar o esquema do Flamengo, jogar parecido, sem vaidade de que a imprensa vai dizer que ele está copiando, foi isso que matou o Rogério Ceni, foi isso que matou o Renato. Eles começaram dizendo assim, Renato, a primeira entrevista dele, o Rogério, perdão, foi o primeiro. Não, que eu vim aqui para dar continuidade ao que Jorge Jesus estava fazendo. Quando ele começou a imprensa a falar, mas ele está imitando o Jorge Jesus, que ele começou a ganhar jogos. O que ele fez? Ele inventou Arão de zagueiro, ele fez aquela coisa toda. E, gente, ele foi campeão, mas, poxa, vamos falar sério aqui? Se o jogador do Inter lá calçasse 39, ou perdão, calçasse 42 e não 39, a gente não estava comemorando o título brasileiro. O jogador ficou impedido por centímetros, por um pé. Aliás, perdão, se ele calçasse 39 e não 42. Fora o São Paulo, que tinha 10 pontos na nossa frente, bem perto do finalzinho do campeonato, conseguiu a proeza de terminar atrás da gente. Então, o que eu posso falar para vocês, né, de verdade, é que vocês continuem acreditando no time do Flamengo. Né? O jogo de hoje vai ser um jogo que vai depender muito daquilo que o Flamengo quer, né? Mas se o Flamengo jogar com a firmeza de uma semifinal de campeonato, não importa se é o Carioca, o Flamengo tem tudo para garantir a vaga já nesse primeiro jogo. Agora, se entrar em pilha do Vasco, de botar o jogo para o lado do nervosismo, se achar que é camisa, o Flamengo tem que entrar mostrando para a imprensa que respeita o Vasco, mas mostrando para si mesmo que não respeita. Porque não é para respeitar, é para passar o carro no Vasco hoje. A oportunidade que o Flamengo tem de fazer história hoje é para meter 5, 6, quanto for necessário. Porque time para isso tem, gente. Não vamos que tapar o sol com a peneira, não. A gente tem time para passar o carro no Vasco hoje. E o Flamengo tem que fazer isso. Então, gente, eu agradeço a todos aí a oportunidade de verem mais um vídeo. Né? Saudações rubro-negra e até mais tarde. Prometo que após o jogo farei mais um vídeo aí para comentar o que aconteceu no jogo. Saudações.